Oi, pessoal. Então nós temos aqui a nossa introdução ao pensamento de Agostinho propriamente dita, né? Nas aulas complementares anteriores, eu não estava realmente introduzindo o pensamento de Agostinho, eu estava tratando com o De Beata Vita. Mas nem nessa aqui não, nós vamos traduzir aqui um pouco do traduzir no sentido de interpretar, obviamente. Como você pode ver, eu estou meio bitolado em relação à tradução, né? Aliás, vamos comentar alguma coisa muito louca aqui, que deixa eu voltar um slide. Que foto é essa, né? Então, é o IA, né? Então, fiquei com uma cara muito louca aqui, né? Mas achei, assim, eu gostei, eu achei legal a cara diferente que eu fiquei aqui, né? Uma outra personalidade do Plínio. E aqui na frente, o Agostinho, que vocês podem ver, eu coloquei aqui é uma homenagem ao povo africano, né? A gente não sabe qual a cor da pele do Agostinho, mas né, a gente sabe que ele era africano. Então, o que caracteriza a herança cultural brasileira aqui no nosso país, né, são os africanos, mais ou menos nesse estereótipo que está aqui. Então, uma homenagem à nossa cultura afro aqui no nosso Brasil, colocando Agostinho, esse grande pensador que formatou o pensamento ocidental, como um africano, tal como ele de fato é. Né? Então, aqui nós temos a questão da introdução, então, ao pensamento de Agostinho. Nós vamos ver aqui nesse vídeo uma série de elementos que vão basilar o nosso estudo em relação a ele. Né? Então, o Retiro de Cassíaco e o Ostium Filosofandi. Né? Então, começamos aqui a nossa explicação com o Retiro de Cassíaco e o Ostium Filosofandi. O Ostium Filosofandi, muitas vezes criticado em função de pensamentos estereotipados, como no sentido de que o filósofo não faz absolutamente nada na vida, né? Ele fica filosofando, imaginando coisas abstratas, como se... Não. Né? Então não tem absolutamente nada a ver esse pensamento de que o filósofo não faz nada da vida, aliás, ele fica o dia inteiro filosofando e etc. Né? Na verdade, o que nós temos dentro da tradição ocidental é que algumas pessoas podem filosofar porque elas teriam as condições fundamentais de pensar sobre a vida e eram normalmente proprietários de terra, proprietários de terra produtiva, né, e comerciantes e, entre aspas, empresários, claro que o sentido de empresa não é o mesmo que nós temos hoje, mas algo está ali, algo da mesma lógica está ali. Portanto, nós podemos dizer que, de certa maneira, o filósofo é, na verdade, um empreendedor, o filósofo é, na verdade, um, entre aspas, empresário, o filósofo é, na verdade, um desenvolvedor, um transformador do mundo e assim por diante. Né? Muito ao contrário senso daquilo que dizem que o filósofo perde tempo pensando sobre coisas abstratas que não tem nada a ver com nada. Ao contrário, falando hoje, todo o legislador é filósofo, todo o teólogo é filósofo, todo cientista social é filósofo, né? Pode não ser, e assim por diante. Todo professor de escola pública tem que ter filosofia e é um filósofo da educação, por exemplo. Mas claro que a gente não pode dizer que é um filósofo no sentido de filósofo de profissão, porque daí envolveria a sua formação, né? Como bacharel, licenciado, depois o mestrado, né? Quem sabe o doutorado, né? Então, mas quando a pessoa tem, por exemplo, o chamado PhD, né? Né, o termo ali é Philosophy Doctor, né? Então você tem ali a questão do doutorado em filosofia numa área específica, né? Por exemplo, um doutorado em filosofia na área de geografia e assim por diante, né? Matemática e assim por diante. Quer dizer, a filosofia ela fundamenta aí a questão da sabedoria, né? A questão da sabedoria de um determinado modo de pensar, sem dúvida alguma, que se fundamenta em cima de uma questão racional e que não é exclusiva. Me desculpe para as pessoas que acham que é exclusiva do Ocidente, mas não é exclusiva do Ocidente, muito menos da Europa, muito menos da corrente linguística fundamentada no latim ou no alemão e assim por. Não. Ela é o modo de proceder de todas as pessoas do mundo, independente da cultura, raça, língua, tradição e assim vai, né? Religião e assim por diante. Né? Então nós estamos diante de uma universalidade do modo de pensar humano. Né? E,
A partir dessa perspectiva é que nós vamos desenvolver então o nosso estudo aqui de Agostinho. Se você não gosta dessa perspectiva, eu não posso fazer nada, por quê? Porque é a perspectiva que eu adoto, tá bom? Então, claro que você vai dizer, mas está contaminado porque eu quero ouvir só aquilo que é do Ocidente, isso não. Aqui não tem só aquilo que é do Ocidente. Você vai ouvir já da base, da imagem que eu mostrei para você. Agostinho é um africano. Né? Então já começa aí da base, e aí a gente começa a modificar a estrutura do nosso pensamento nessas questões tão. Não tem nenhum adjetivo suficiente para isso, mas tão limitadoras, tão emburrecedoras, ausência de inteligência absoluta como é a questão de raça. Né? Isso é uma questão emburrecedora, é uma questão, né, colocando em termos mais assim bonitos, de ausência de inteligência completa e absoluta, né? Falar sobre raça, né, que nada mais é do que pigmentação de pele. Né? Não é porque a cultura. Não, né, não, simplesmente é um grande não nesse ponto. Né? Mas vamos lá. Vamos retomar aqui Agostinho como então um africano e alguém que merece todo o nosso respeito por ser um ser humano, não por alguém que tem uma pigmentação preta, marrom, vermelha, amarela, branca, azul, verde, cor-de-rosa, whatever, qualquer que quer que o touca aí, né? Tudo que você quiser colocar aí dentro, né? Tá bom? Então, vamos lá. O retiro de Cassíaco e o Ócium filosofante. Portanto, o Ócium é, na verdade, um parar para pensar sobre a vida, parar para pensar sobre o mundo. No outono de 386, Agostinho retirou-se para Cassíaco, vivendo em Otium Liberale, o ócio de filosofar. O ócio libertador, a gente podia trazer para uma transposição direta de significado de interpretação do Otium Liberale. Renunciando às riquezas e honras denunciadas como falsas no Hortênsios de Cícero. O texto Hortênsios de Cícero, que fundamenta essa fase do Agostinho, essa fase inicial, ele se perdeu. E agora, o que a gente faz com isso? A gente não faz, entendeu? Porque ele se perdeu. E aí o que a gente tem são fragmentos do Hortênsios de Cícero, que é um texto muito legal, né? Pelo menos me parecia muito legal, que era um texto de... Se a gente fosse falar de gênero indiano, seria um texto Siddhanta, um texto de apologética, na qual o Cícero mostrava os pontos fortes e os pontos fracos de cada uma das escolas, basicamente os estoicos e os epícuros. E depois ele, claro, né, vai até as outras escolas e desmonta as outras escolas, etc. Mas ele faz uma espécie de hibridização entre estoicos e epicuristas para fundamentar a sua filosofia. Então Cícero, que é conhecido como um dos grandes retóricos, né, que trabalhou a retórica, também trabalhava a filosofia. Então, o Agostinho, por volta aí do outono de 386, até coloquei uma imagem, não eu, mas o Iá colocou essa imagem, né, de uma casa, né, me parece italiana, espanhola, alguma coisa por aí, né, que talvez estivesse na África, talvez não, o que mostra que o Iá sempre trabalha com algumas matrizes, por enquanto, que são matrizes europeias, né? Ou às vezes matrizes norte-americanas, né, para produzir imagens, pensamentos, etc. Mas eu acredito que ao longo do tempo isso vai mudar, né? Mas no entanto a gente consegue enxergar, pelo menos por um momento, uma certa dominância da cultura branca, né? Que não tem nada a ver com a nossa cultura brasileira, né? Foi muito preocupante ver alguns dados estatísticos que mostravam que brasileiros não se pensavam como latino-americanos, né? Na verdade, nós somos latino-americanos, não adianta tentar se pensar como estadunidense que não vai dar certo, nem como pessoa da Alemanha, nem como pessoa da Inglaterra, nem como pessoa italiana, não dá certo. Nós somos brasileiros, brasileiros fazem parte da América Latina, né? Então isso significa que a gente foi colonizado e que a gente tem uma mistura de culturas que a gente não pode negar, porque senão a gente nega o nosso próprio modo de pensar, que é a cultura indígena, a cultura de matriz afro, cultura de matriz indígena, e as culturas não só portuguesas e espanholas, mas também as culturas que vieram posteriormente, como a italiana, como a japonesa, como a chinesa, e claro, a holandesa, que estava aqui desde o começo, mas que vão se misturando, né, com o nosso modo de pensar. Também a francesa e assim por diante, mas aí nós estamos falando aí já de uma minoria que está ligado a uma tentativa de ingresso aqui no nosso país,
do calvinismo, que deu um tremendo problema, acabaram sendo expulsos de volta para a França e assim por diante, né? Mas deixando isso de lado, então nós temos uma questão aqui de uma amálgama cultural muito grande, né? A cultura brasileira é uma cultura mestiça, né? E isso é ótimo, né? Porque não permite que a gente seja racista, ou pelo menos permite que a gente vá contra o racismo e desmonte o racismo cultural que existe no nosso país em função desse pensar-se como fora da América Latina, né? Então, em outubro de 386, Agostinho então retirou-se para Cassíaco, vivendo o ócio liberale. E ali ele reuniu em torno de si os seus amigos, o Alípio, o Licêncio, o Trigésio, o Navígio, a Deodato, seu filho, e Mônica, sua mãe. Olha só, né? Agostinho tinha aí uma questão de recém-conversão. Mônica, para os católicos romanos, Santa Mônica, para os católicos ortodoxos gregos, Santa Mônica, insistiu junto com o Santo Ambrósio, o bispo, né, que era o professor, o guia espiritual de Mônica, na conversão de Agostinho. Conseguiram, mas eles estavam também mirando a conversão de Patrício, pai de Agostinho. Não conseguiram, né? Segundo dizem, além da áurea de Agostinho, ele teria se convertido no final da vida e recebido o batismo. Mas isso é um pouco controverso, né? Não temos, além de fontes hagiográficas, que a gente sabe que fontes hagiográficas cristãs, normalmente elas estão imbuídas de um triunfalismo cristão. Assim como as fontes hagiográficas budistas estão imbuídas de um triunfalismo budista, né? Então a gente nunca sabe se aquilo é da história ou se aquilo é de fato uma criação literária para valorizar, louvar, né, engrandecer as qualidades religiosas de um dado sistema, certo? Então, mas, né, como cristão, né, como cristão, a gente olha para aquilo como sendo verdadeiro. Por quê? Porque nós sabemos que existem princípios éticos dentro do cristianismo, assim como, por exemplo, no budismo, que falam que a gente não deve mentir, né? Agostinho leva isso na categoria até maior do que isso. Agostinho vai dizer, se for preferível salvar uma pessoa e mentir, então deixa a pessoa morrer e não minta, né? Claro que essa é uma radicalidade muito grande, né? Que talvez não tenha muito a ver com Jesus de Nazaré, né? Que Jesus de Nazaré, por exemplo, quando foram apedrejar a mulher adúltera, o que ele fala? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, ele mesmo que não tinha pecado não atira a pedra. Então, quer dizer, nós temos uma lógica um pouco contraditória entre fases de pensamento do Agostinho e o próprio fundador do cristianismo, que é Jesus de Nazaré. Mas vamos lá, né? Ou Jesus o Cristo, né, para os cristãos. Então, o que nós estamos falando mesmo? A Deodato e Mônica. A Deodato é o filho de Agostinho, que não vai muito longe, ele pega uma doença e acaba morrendo, né? Dando origem aos primeiros diálogos do primeiro Agostinho. Então, Agostinho tem fases, nós vamos ver daqui a pouquinho, né, essas fases aqui. Vamos passar para o próximo momento, né? Então, agora deixa eu tirar aqui o Plínio Grande e vamos para o Plínio Pequeno no cantinho da tela. E aqui, ó, deixa eu tirar agora o Plínio completamente. Pronto. Fluxo dos diálogos, tipologia e classificação. Então, o retiro de Cassíaco é marcado em 386 a 387. O que é produzido aí? É produzido o livro Contra Acadêmicos, que nós vamos estudar, o De Beata Vita, que nós vamos encerrar hoje o estudo sobre ele, e os solilóquios, são todos aí a fase inicial do Agostinho. Depois nós temos a fase de Milão, que é a fase da conversão, a fase onde ele é batizado. Eu estive lá pessoalmente na pia batismal de Agostinho, né? Então, em Milão, 387, e aí ele escreve De Immortalitate Anime. O que é isso? Não é um anime. Eu sei, piada ruim. Mas não é um anime. É uma questão da defesa da imortalidade da alma contra os acadêmicos, que eram materialistas, e aí, de acordo com essa perspectiva, não sei se eram realmente, né? A gente sempre tem que, né, colocar uma certa duvidazinha em relação a isso, mas então esses acadêmicos que eram céticos e materialistas, eles diziam, olha, a alma não é imortal, você morre e acaba. Muito parecido com aquilo que nós temos hoje, no sentido de, vamos dizer assim, do materialismo que nós temos hoje mesmo no meio da ciência, né? Então a alma acaba na hora que você morre, né? Porque não tem evidências da continuidade da alma. Então Agostinho escreve da imortalidade da alma. Já em Roma,
Em 387, deixa eu voltar aqui para você ver, acompanhar, 387 a 388, aí nós temos aqui o livre-arbítrio de quantidade anime, que nós temos, aí começa o Agostinho a entrar realmente na questão ele já vinha desenvolvendo, na verdade, isso, né, da ordem das coisas, solilóquio, etc. A questão central para Agostinho e para mim também, que é a questão do mal no mundo, né, em face, claro, de um bem maior, né, como teólogo cristão, né. Eu falo teólogo porque eu tenho bacharelado em teologia, mas eu não estou falando que eu sou teólogo como os grandes teólogos, como Henri de Lubac, Danielou, aquela galera toda, Hans Uns, von Balthasar, não estou falando nada disso, tá bom? Nem Calvino, nem Lutero, meu Deus. Estou falando teólogo como bacharel, né? Então, você vai ser um teólogo desses aí mesmo, só a história vai dizer, né? Porque o resto não dá. Ou então, no ponto de vista cristão, só a providência divina, que se ela te eleger como teólogo, aí nada segura, né? E aí a coisa vai, né? Como diz assim, o Salmo que diz, se o Senhor não constrói a nossa casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigia a nossa cidade, em vão vigiam os sentinelas. Né? Então, ou seja, aí tem um reflexo já antes de Jesus, lá no período dos Salmos, sobre a ideia de providência divina. Né? Então aí é que está essa questão do teólogo, né? Se a providência divina te escolher para, você é. Né? Agora, falando no sentido mais secular, é o povo, né? O povo que vai te dizer, o povo que vai escolher a pessoa para dizer, olha, esse é um teólogo, esse não é, gostei, não gostei. Então vem aí acompanhado da fama, vem aí do reconhecimento, né? E coisas que cristãos não devem buscar, né? Assim como é dito na filosofia budista, assim como é dito na filosofia estoica, que a fama não deve ser buscado por aquele que ama a sabedoria, né? Então, nós temos aqui depois, né, o livre-arbítrio, onde ele trabalha a questão da liberdade do ser humano, a liberdade de escolha, em face do mal sempre. Né? A questão aí do Agostinho é, puxa vida, mas se Deus é o bem, né, se Deus é eternamente bom, se Deus ama todos incondicionalmente, como é o anúncio querigmático cristão, por que é que existe o mal no mundo? Por que, que as pessoas morrem, por exemplo, de acidentes, ou por que as coisas ocorrem por meio de doenças, pandemias e assim por diante? Né? É uma questão chamada na teologia de teodiceia e na filosofia também. Né? Nós temos desdobramentos disso ao longo da história da filosofia, né? E temos até grandes pensadores, criador do cálculo, né? O cálculo diferencial que nós temos na universidade até hoje, e seu professor aqui passou por isso, né? Que é o cálculo 1, 2 e 3, né? E as séries, né? Lá na faculdade de engenharia, e também na faculdade de matemática, que foi feito, por um lado, atribuído ao Leibniz e, por outro lado, atribuído ao Newton. Mas os dois pensaram a questão do mal do mundo, tanto Newton quanto Leibniz. E Leibniz chega até a fazer um tratado todo sobre isso, com uma nova filosofia, para tentar dar explicação sobre isso, até com influência do pensamento chinês, né, do I Ching, ou I Chou, que é o livro das mudanças. Né? Tem gente que traduz como mutações. É mudança, viu? Mutações fica complicado ali. Né? Então, porque mutações tem um viés aí meio genético, né? Meio esquisito assim, meio, né? Mas, claro que alguém vai me criticar por isso, não tem problema, eu aceito todas as críticas, mas é melhor mudança do que as mutações, eu continuo afirmando. Mas não dá para explicar isso agora. Mas, então, aí fundamentado nisso, ele criou o cálculo binário, né? O 0,1, que a gente usa até na computação até hoje, né? E ele também foi um dos criadores do cálculo diferencial que a gente tem na engenharia. Então, e ele se debruçou, né, eu não gosto dessa palavra, então vou cortar ela do vocabulário, beleza? Eu não gosto dessa palavra se debruçar. Ele se dedicou intensamente, manteve o foco intenso sobre a questão do mal no mundo, escrevendo a Teodiceia a partir de uma nova filosofia que ele estava desenvolvendo, que é a filosofia das mônadas. Né? Mas isso que tem a ver como cultura geral? Agora vamos voltar aqui para o Agostinho. Né? E aqui em Tagaste ele começa a trabalhar com a música, com o De Magistro, com as questões de educação. Agostinho tem uma filosofia de educação por baixo também, que nós vamos explorar ao longo do tempo, tá bom? Então, mas é mais se você olhar lá no meu canal do YouTube, você vai ver que tem que ainda nem começou, só coloquei alguns vídeos lá, que é a filosofia da educação. Nós vamos trabalhar isso também, a história da filosofia da educação, né? E Agostinho faz parte dessa história, certo? Então, os diálogos dividem-se em narrativos e dramáticos, com solilóquios em posição intermediária. Os narrativos lembram um pouco
um certo estilo literário da filosofia, né? Pelo menos aqui eu tive mais acesso, que eu também sou, né, formado em filosofia. Né? Então, o que nós temos uma espécie de banquete que é apresentado nos diálogos de Sócrates, que muitos dizem que foi escrito por Platão. Né? E o que você acha? Bom, eu não acho, não sou especialista nessa área, não é minha área, mas assim, né, lembra um pouco isso, porque, por exemplo, mesmo esse diálogo que nós temos em Cassíaco, onde ele produz essas 3 obras, né, o Contra Acadêmicos ele demora mais para escrever, o De Beata Vitis, o Locus acabam saindo no entrementes dos 3 livros contra acadêmicos, né? Então, nós temos aí sempre um cenário, né, onde outras pessoas são interlocutores, etc. Né? Já nos dramáticos, não necessariamente. Talvez uma pessoa só. Tá bom? Então algumas nuances do pensamento de Agostinho, que não é agora que a gente vai desenvolver isso, mas que vai criando essa questão da especialização no modo de pensar. Né? Essas caracterizações, etc. Que a gente às vezes fala assim, mas que coisa mais assim, né? Para que tem a ver isso, né? Falando com o pessoal da graduação. Para que isso? Ele não precisa, o que eu quero saber, o que pode dar certo, não tenho tempo a perder, né? Como diz a música. Mas não. Na verdade, faz diferença essas notas de rodapé e faz muita diferença, principalmente quando a gente tem que desenvolver o pensamento próprio. Tá bom? Então, não jogue de lado isso, não, diz o grande papai Plínio, para que os filhinhos e as filhinhas não tenham problemas depois, né, dando trabalho por orientador, né? Então não façam isso, tá bom? Prestem atenção nessas nuances que elas são interessantes, né? Com os solilóquios em posição intermediária, como eu disse para vocês. Então o retiro de Cassíaco, nós já vimos, travou aqui, vamos descer, meu filho. Aí, aqui. As 3 fases do pensamento de Agostinho. Fase 1, Filosofia e Conversão, 386 a 391. Minha mãe, deixa eu te mostrar aqui, a minha mãe sempre assiste, né? É uma mãe dedicada como era a mãe do Agostinho, a Mônica. As 3 fases do pensamento de Agostinho, fase 1, Filosofia e Conversão. Né? Aliás, devo muito à minha mãe o fato de eu me interessar tanto pelo cristianismo assim. Né? Há uma conexão aí de características semelhantes à minha mãe e à mãe de Agostinho, Mônica. Né? Minha mãe até hoje, né, continua com seus movimentos dentro da igreja católica apostólica romana, né, vai para fora disso também, conversa com gente de fora, de todas as religiões possíveis, né, foi ela que me influenciou. Então ela provavelmente deve estar assistindo isso. Mãe, essa foto não é minha, né? Vai pensar, olha o Plínio quando era novo. Não, mãe, não, essa foto não é minha não, né? Mas assim, é uma foto de IA, né? Esses dias a gente fez uma brincadeira, que a gente estava em Roma, né, na Academia Europeia de Religião, e a gente colocou uma foto feita por IA e mandou para a família, sabe? E era a gente com o Papa na Praça de São Pedro. O pessoal, coitado, né? O pessoal assim que não está acostumado com IA entrou e achou que a gente estava falando com o Papa mesmo, né? Então eu me arrependi de ter feito essa brincadeira, mas foi boa para o pessoal sacar que IA hoje pode fazer muita coisa, você tem que saber pelo contexto. Né? Algumas pessoas falaram assim, mas o Papa sendo chefe de Estado, como pode ele estar no meio da praça de São Pedro tirando foto com esse pessoal aí sem o segurança em volta? Sacou muito bem, é isso mesmo, pegou pelo contexto, sacou a brincadeira e aí a brincadeira ficou sem graça. Mas teve um monte de gente que não, que achava, até falaram, ai, pede a bênção para ele e tal, né? Ai, meu Deus. Né? Então aí, né, ficou pesada a coisa, né? A gente esperava que todo mundo fosse olhar e falar assim, não, é IA tal, mas não foi o resultado, né? Foi uma catástrofe engraçada. Mas de qualquer jeito, como vocês podem ver, né, agora passamos para as 3 fases do pensamento de Agostinho. Agora é interessante, nós temos que ter esse domínio das 3 fases. Fase 1 é a filosofia e conversão de 386 a 391, chamado fase de conversão. Eu não gosto muito desse termo fase de conversão, porque me parece que Agostinho, pela influência da mãe, já estava sendo preparado faz tempo, inclusive de Ambrósio também, menos do que, né? Me parece que ele não tem um momento de conversão de fato. Ele fala da sua conversão, do momento que ele quer viver dentro da luz, quer abandonar as obras da treva para viver como se estivesse dentro do dia, na obra Confissões.
mas não me parece que se sustenta esse ponto onde o pessoal coloca, esse é o ponto. Parece que é uma fabricação do Agostinho para dizer, a partir daqui eu falo desse jeito. Né? Mas eu acho que a vida da gente, num fluxo de interrelacionalidades, na verdade, a conversão de Agostinho já veio do momento que a mãe dele se converte e começa. E aí nós teremos que questionar quando que a mãe dele se converteu de fato. Né? Me parece que ali tem todo um fluxo cultural de cristianismo convivendo com platonismo romano, né? E aí a mãe dele opta pelo cristianismo, e aí a conversão dele é desde o contato com a mãe, né? E a coisa vai assim. Né? Então, contexto: período dos diálogos de Cassíaco, dos primeiros escritos após a conversão. Influências: forte influência do neoplatonismo, Plotino e Porfírio, que nós vamos ver daqui a pouco, que é esse tal de neoplatonismo, e do ceticismo acadêmico. Né? Então, quando Agostinho escreve contra os acadêmicos, ele está escrevendo contra o ceticismo, de certa maneira, materialista, que permeava a sua formação como na academia. Né, que, como eu disse para vocês, era uma combinação entre o estoicismo e o epicurismo, me parece, do Cícero que estava ali dentro. Né? Nem tanto estava falando contra outras escolas. Né? Busca da felicidade pela razão. Né? Então, o Agostinho tinha uma forte confiança na razão, assim como vocês, que estudam teologia, né, que estudam ciências da religião, que estudam filosofia, têm uma forte confiança no poder da razão como centro de felicidade, o centro condutor da felicidade, ao que aparece no Evangelho de João, né, na cultura do cristianismo, como sendo o Logos divino. E a encarnação de Cristo se dá pela encarnação desse Logos, dessa razão divina no mundo, né, que faz lá o seu eco a livro da sabedoria, né, o livro mais grego que nós temos na Bíblia. Né, certo? Então, busca da felicidade pela razão, o ócio filosofandi em Cassíaco. Né. E obras, né, que foram escritas nesse primeiro momento, é o Contra Acadêmicos, De Beata Vita, Sobre a Ordem, que aqui ele trabalha a questão do mal no mundo, Solilóquios e assim por diante, certo? Então agora vamos para o próximo slide, as 3 fases do pensamento de Agostinho. Né? Então aí vocês podem ver que a IA, no seu modo cinematográfico, gera a imagem de uma pessoa branca de novo, né? Mesmo com a instrução inicial de que era um africano, ele produz uma pessoa branca, né, sem problemas, né, porque nós estamos dentro de um viés de destruição absoluta da importância da cor de pele, né, mas ainda assim, como eu disse para vocês, mostra um certo eurocentrismo, né, de cultura eurocêntrica, a cultura do homem branco, na influência da inteligência artificial, que tende a ser logo mais exterminado. Né. As 3 fases do pensamento de Agostinho. Então, a fase 2 é a fase da teologia e episcopado, que vai do ano 391 ao ano 410. Então, contexto. Né? O contexto é a ordenação sacerdotal em 391 e episcopal em 395 em Hipona. Agostinho assume responsabilidades pastorais e teológicas crescentes. E junto com isso, há um modo de pensar agostiniano que começa a se desenvolver, que é a razão filosófica é progressivamente subordinada à autoridade autoritas das escrituras. Né? Desenvolvimento. Que escrituras são essas? Claro, a escritura bíblica, basicamente os evangelhos e as cartas de Paulo. Né? E é aí que surge, né, aquela ideia de dizer o apóstolo. Né? Então, que vai ser retomado por Tomás de Aquino e toda a era medieval teológica começa a chamar, a partir da influência agostiniana, São Paulo apóstolo para os católicos gregos, greco-ortodoxos, e para os protestantes o Paulo apóstolo, chamado de o apóstolo, certo? Então, a partir daí, dessas influências literárias que a gente vai trabalhando dessa maneira, né? E aparece depois no medieval, todo mundo fala o apóstolo é o Paulo. Entra Tomás de Aquino e chama de o filósofo, numa paráfrase assim, né? Parece um paralelismo, o Aristóteles, né? Enquanto que pro Agostinho, nós temos aí que o filósofo é o Cícero de um lado, né? Pelo menos nessa fase, e o outro lado nós temos aí o Plotino, o Porfírio, né? E aí nós vamos logo mais chegar aí por que é isso. Então, a razão filosófica é progressivamente subordinada à autoritas das escrituras. Aqui ocorre um crescente abandono de Agostinho, que nunca é um abandono, né? Mas começam a ocorrer posições sistemáticas de Agostinho em relação à contraposição à cultura neoplatônica romana.
né? Então ele começa a desenvolver um pensamento próprio ligado ao cuidado das comunidades e uma identidade de cultura, né? Uma identidade religiosa cristã. Mas ele não abandona os elementos. Quando a gente se contrapõe a elementos, a gente traz para dentro do sistema o elemento, né? Então, na verdade, ele está trazendo ainda mais para dentro do sistema na contraposição. E depois, com o desenvolvimento do seu pensamento, ele absorve também muito desse pensamento greco-romano, neoplatônico, né? Desenvolvimento, então voltando aqui ao texto, ó, desenvolvimento da teologia da graça, do livre-arbítrio e da igreja, que não poderia existir se não tivesse essa contraposição tanto aos acadêmicos quanto aos neoplatônicos, né? Então, e também aos maniqueus, aos gnósticos, né? Então, na verdade, essas possibilidades de surgimento de conhecimento se dão na contraposição, mas aí a gente às vezes se confunde aqui e acha que tem que exterminar os outros, exterminar o conhecimento dos outros. Se a gente exterminar o conhecimento dos outros, essa riqueza da possibilidade de um diálogo crescente, ela deixa de existir. Não me parece que Agostinho queria exterminar, ele não queria deixar que a igreja se dividisse. Mas que a gente sabe, né, embora algumas vozes sejam dissonantes em relação a isso, o Agostinho nunca participou de morte, nunca participou de um prelúdio dos tribunais de inquisição medievais, né, embora existissem, viu? Nesse período de Roma existia também as questões de perseguição, a igreja perseguia outros perseguiam a igreja e tal. Né, perseguiam no sentido de matar. Por quê? Porque a filosofia, a religião e a política andavam todas juntas e imbricadas. Então a questão do sucesso material, a questão do sucesso, vamos dizer assim, sucesso do material, a prosperidade, era colocada no viés do governo e da religião, no sentido de se as coisas estão dando certo, então está correto. Se está começando a dar errado, então nós precisamos trocar o modo de pensar, né? E aí tem gente que fala que na China não tem filosofia. É o mesmo modo, é a mesma lógica que está lá, né, em questão às dinastias, né? Mas isso nós vamos ver no outro fluxo, numa outra categoria, que é a filosofia chinesa e também os estudos budistas, né? Que é uma outra categoria, que não é essa que nós estamos vendo. Nós estamos aqui na categoria da filosofia cristã e dos estudos agostinianos, né? Então nós temos o desenvolvimento da teologia da graça, do livre-arbítrio da igreja, em função dessa contraposição. Se a gente retira maniqueus, gnósticos, acadêmicos e assim por diante, o que nós vamos obter no final é nada, porque não tem absolutamente nada para ser desenvolvido, né? Então essa riqueza da contraposição e do estudo cristão, do desenvolvimento da filosofia cristã, se dá pela absorção desses outros elementos, de uma mútua complementariedade, de opostos complementares, não opostos extremos. Embora, a gente não vai poder negar isso, o modo de pensar incorreto, né, distorcido, acaba ingressando aqui dentro, e de fato ocorrem mortes em função da defesa, né, da suposta unidade da igreja, né? E o que você acha? Eu acho até que matar pessoas é sempre desnecessário, né? É sempre uma perda, né? Então a gente não mata pessoas, ainda mais se forem intelectuais, né? Por favor, né? Né? Ah, então você é a favor da pena de morte para criminoso? Não, também. Uma vez que a gente adere à filosofia cristã fundamental, originária, não a medieval. Medieval fala que pode até matar, mas a originária, né? Ah, mas não tem a originária. Lógico que tem. É só saber ler. Ele sabe ler Jesus nos Evangelhos ou não? Né? Depois compara isso com o Bernardo de Claraval, que você vai ver a diferença enorme que tem entre um pensamento e outro, como não tem, né? Então tem o pensamento originário, né? E quando a gente olha para esse pensamento originário, a gente vê que o matar não é algo que um cristão deveria nem sequer passar pela cabeça dele, mas sempre o referenciado à conversão, da misericórdia, da compaixão, assim por diante. Ah, é ingênua essa filosofia. Não, senhor, muito pelo contrário, ela é a filosofia mais sábia que nós temos, né? Muito pelo contrário, não é ingênua coisa nenhuma, ela pressupõe uma política de restituição do criminoso, pressupõe uma política de diálogo com as pessoas para que elas entendam, e nesse diálogo ocorrem essas transformações, onde surge a teologia da graça, do livre-arbítrio e da igreja, né? Então vamos continuar aqui, ó. Quais são as obras que surgiram na segunda fase? Foram as obras do livre-arbítrio, de libero arbitrio, depois a obra de doutrina cristiana e, por fim, as confissões, né? Essas são as principais. Na verdade, foram muitas outras, né?
que ao longo dos anos é a nossa intenção aqui, espero que você me acompanhe, de explorar todas elas, né? De investigar todas elas. Mas vamos lá, próximo momento, as 3 fases, deixa eu tirar aqui o pequeno Plínio, as 3 fases do pensamento de Agostinho. Vamos para a terceira fase, que é a fase da maturidade e síntese, que ocorre de 410, 430, e nós não sabemos o que vem depois, porque o que vem depois é a morte de Agostinho. Então, contexto, crise do saque de Roma, 410, né, isso teve um impacto enorme no pensamento de Agostinho, né, uma questão histórica, aí a gente começa a ver que teologia nunca é destituída da história concreta na qual ela se desenvolve nesse período aqui, né, e a redação de A Cidade de Deus. Para falar a verdade para vocês, eu não concordo que existe uma teologia que está desassociada do seu tempo, que ela fica pensando em nuvens, que fica discutindo o sexo dos anjos, etc., como pintaram o pessoal do Renascimento Cultural e do Iluminismo depois, né? Eu acho que não. Eu acho que está todo mundo pensando na questão de sobrevivência, ainda mais no mundo europeu, onde epidemias circulam o tempo todo, saques e doenças, né? Não tem saneamento básico, não tem nada. Então, como assim está desassociado? Vamos pensar no sexo dos anjos. Isso aí é propaganda que foi entrando dentro, né, para descaracterizar o poder da igreja, o poder da nobreza e etc., né, para dar poder suficiente para a classe dos comerciantes subirem, né? Então, mas de fato, aí essa pecha pegou e aí o pessoal começa a falar que coisa de teólogo é coisa de viagem. Não, muito pelo contrário. A questão da teologia, da filosofia, de todas as ciências humanas está ligado à questão política. Qual a política? De viver bem, de ter uma vida feliz, né, de ter prosperidade para o povo. Né? E hoje, nós temos que entrar dentro do cosmopolitismo. Não adianta mais pensar a felicidade para um povo só. Vamos pensar primeiro o meu país, depois os outros. Isso é o mais óbvio possível. Claro que ninguém consegue escapar disso, mas se a gente não pensa numa cooperação global, o que acontece é problemas um atrás do outro com a economia. Né? Então, criou guerra num dado ponto do planeta, vai ter problema na sua economia aqui. Se qualquer laço de dependência tiver aquela economia que está sofrendo guerra, vai afetar o seu país. Então a gente precisa começar a pensar no cosmopolitismo, no sentido de uma harmonia global. Né? Aí entra o Kant, que já pensou isso, né? Estava falando das questões das federações, etc., que influencia a questão toda do direito constitucional. E nós temos uma série de pensadores que adentram, se dedicam, se concentram sobre esse problema de como resolver esses desequilíbrios no mundo que afetam as pessoas por meio de desequilíbrios na prosperidade, né, na tranquilidade, né, na parte econômica, né, nos negócios e assim por diante. Né? Isso tudo tem a ver, então, com o surgimento da classe dos comerciantes, que nós não vamos ver hoje aqui, né, mas a gente vai continuar vendo o Agostinho aqui, que né, está nesse âmbito. Né? Não podemos esquecer que o Império Romano é sempre um império também que tem, embora seja império, tem um viés cosmopolitista, né, ou cosmopolita. Né? Tá bom? Então aqui, ó. Vamos lá. Contexto, crise do saque de Roma e redação de A Cidade de Deus, o grande modelo da identidade cristã, né, que contém alguns problemas muito sérios para o mundo de hoje, que é a colocação de que o bárbaro, o outro, o pagão tem que ser convertido, senão tem excluído. Por quê? Porque o Agostinho está pensando dentro do problema da crise do saque de Roma. Então, nesse contexto de invasão e etc., é que a Cidade de Deus começa a ser desenvolvida e essas lógicas todas que estão ali dentro são repetidas até hoje, mas tem que ser repensadas. Né? Então, o mundo romano entra em colapso e Agostinho responde teologicamente. Né? Então, o pagão, o outro tem que ser convertido, etc., para criar essa harmonia de volta. Essa é a ideia dele. Né? Não é a conversão forçada pela invasão, como nós temos hoje, invasão cultural, domínio cultural e etc. Né? Mas nós vamos ver isso com calma lá na Cidade de Deus. Claro que tem coisas lá que precisam ser revistas, né? Coisas que precisam ser repensadas, refletidas. Mas, de novo, não é a ideia de exterminar. Está lá, a gente tem que pensar, tem que reformular. Né? E aí nós temos aqui uma questão de síntese, uma polêmica antipelagiana, a graça como dom absolutamente gratuito de Deus. Síntese definitiva entre fé e razão, intellectus fidei como horizonte último. Não entendi nada do que você escreveu aqui. É o seguinte, Pelágio acreditava que nós estávamos diante de uma necessidade. Veja o contexto, crise do saque de Roma. Por que é que os caras de fora invadiram isso aqui?
Por que é que o Império Romano não está se sustentando? Por que é que as nossas finanças não estão fechando no balanço? Então começa-se a pensar, Pelágio começa com a ideia, né, dentro desse contexto, como disse para vocês, teologia tem que ser lida sob esse viés. Nós temos que entender a teologia sempre sob o ponto de vista das necessidades que estão ocorrendo no período do surgimento de novas teologias. Então Pelágio começa a dizer assim, olha, o problema todo está ligado a esforço. Nós temos que nos esforçar para obter a salvação. E o Agostinho percebe de imediato que isso pode ser um problema para a teologia cristã. Por quê? Porque se o homem se salva a si mesmo, ele não tem necessidade de Jesus de Nazaré. Logo, não há necessidade da igreja. E a questão toda está no próprio pensamento de Jesus de Nazaré, que quis a igreja. Como é que você sabe disso? Olha, por exemplo, nós temos diversos exemplos para ser dados aqui, né? Um dos exemplos que Jesus de Nazaré fala é a parábola do semeador, onde ele diz assim, a vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não, de modo que ouçam, não entendam, e etc. Então veja, o que é isso? É uma religião iniciática. Né? É uma religião iniciática. E sendo uma religião iniciática, ela tem essa questão de aprendizado contínuo. Não é religião iniciática no sentido de os mistérios só serão revelados para aqueles que fizerem parte. Não. Como é mistagógico, ou seja, mistério, e junto tem uma pedagogia que vai se desenvolvendo, né, uma educação que vai se desenvolvendo, uma tradição que vai se desenvolvendo e vai se refazendo ao longo do tempo. Então nós alcançamos aqui um ponto onde, de fato, Jesus estava pensando em uma religião nova que tem essa característica de um aprendizado contínuo. Agostinho percebeu isso, esse modelo de Jesus, né, me parece, e se coloca a favor dele. Enquanto Pelágio está dizendo, olha, eu entendo que tem o modelo de Jesus, mas se a gente não se adaptar aqui e não entender que a salvação depende da gente, a gente vai acabar quebrando. E o Agostinho disse, não, nós somos homens de fé, nós acreditamos em Jesus, na graça, a graça vai acontecer, nós colaboramos com a graça. E aí a briga. E até uma briga assim, a gente fica meio assim, mas que briga é essa? Por que ela está acontecendo? E nós vamos ver isso nos próximos capítulos, não é agora que eu vou conseguir tirar isso, né, desmembrar isso, etc. Mas tem um desmembramento aqui muito interessante. Né? Então, inclusive que fala com religiões como o budismo, que dialoga no sentido de oposição com religiões como o budismo, os budismos, por exemplo, né? Que falam da salvação pela autossustentação, né? Por esforço de si mesmo. Mas nem tanto isso, fala nem tanto com os budismos indianos, chineses, que não estão muito interessados nisso. Vai se contrapor mais ao budismo europeu, que nasce mais ou menos ali em Oxford, né, no século XIX, com Max Miller e outros, e outros ali, né, que vão fundar a Polytech Society, etc. Vai falar mais com esses do que provavelmente com a referência budista mesmo, assim, do Oriente, né, vamos dizer assim, da Índia, da China, né, sabendo que no budismo na Índia morre mais ou menos por volta do século XI e XII, já desaparece, né, quase desaparece completamente. Mas é sustentado pelos chineses, coreanos, japoneses, tailandeses e assim por diante. Né, pelo pessoal de Myanmar também, né, Burma e tal, então vai se mantendo. Né. Como religião estatal, como religião imperial, tá bom? Então aí nós temos um bom jogo de conversa que ainda não foi muito bem explorado aqui no nosso país, né, mas que a gente vai disparar isso numa constância regular de vídeos aqui para vocês terem essa noção geral, tá bom? Então, mas aqui a síntese definitiva entre fé e razão foi proposta por Agostinho no Intellectus Fides, a ideia de que eu consigo alcançar Deus quando eu desenvolvo meu intelecto também. Não é aquela fé que só é uma fé emocional, eu tenho que desenvolver a razão também. Eu não deixo a emoção de lado, o sentimento de lado, senão eu vou virar uma máquina. Mas eu faço uma combinação dos dois. Eu creio para entender e entendo para crer. Esse duplo movimento. E claro que esse creio envolve a parte emocional, a parte sentimental. E o intelligere, né, o intellectus, envolve a parte racional. Então tem uma combinação dos dois aí. Né?
Então aí nós temos as obras, né? Voltando aqui, as obras que vão aparecendo, que estão a Cidade de Deus, a Trindade e por fim as retratações, né? 426, 4 anos depois ele morre, né? Onde esse Retratações ele faz uma revisão geral, né? E nesse período o Agostinho, em função da crise do saque de Roma, das consequências que ocorreram após isso, da escrita da Cidade de Deus, 2 grandes volumes, onde ele trata o modelo, né, de cidade de Deus, cidade dos homens, ele defende a providência divina em contraposição ao livre-arbítrio. Né? Nós não podemos descontextualizar. Por isso que existem teólogos que assumem a fase 2 de Agostinho e teólogos que assumem a fase 3 de Agostinho. Né? Tomás de Aquino, por exemplo, assumia a fase 2 de Agostinho, né? Que não estava na crise do saque de Roma. Já Calvino e Lutero assumem a fase 3 de Agostinho. E aí a gente tem que entender o porquê. Nós temos que pegar o contexto da Europa, o contexto de cada região onde essas teologias são desenvolvidas. Senão a gente começa a repetir coisas, dizendo só tem providência, só tem livre-arbítrio. Não, a gente tem que entender o que é que está acontecendo para depois retirar os elementos, entender o nosso momento histórico, o nosso momento econômico, e aí sim a gente parte para aquela ideia de vamos reformular, vamos reatualizar, vamos contemporaneizar Agostinho, por exemplo, né? Tá bom? Então vamos lá, continuando. A unidade do pensamento agostiniano, lá no finalzinho aí do slide, reside na busca incessante da verdade, do neoplatonismo ao intellectus fide. Né? Então aí as 3 fases do platonismo. Como eu disse para vocês, nós vamos ter que passar por isso, porque se a gente não passa por isso, a gente não entende muito bem o que o Agostinho está falando e o que está acontecendo. E quando a gente vai ler lá o pessoal que trabalha com o Agostinho, você fala assim, do que nós estamos falando? Neoplatonismo, platonismo, do que nós estamos falando, não consigo entender. Ainda mais porque não tem o background, né? Não tem o cabedal, a formação, o li em chinês, que é na filosofia, né? Como é que faz isso então? As 3 fases do platonismo, a gente tem que entender um pouquinho, né? O platonismo antigo, que vai do século IV até o século I a.C., portanto muito antes do Agostinho. Nós temos o quê? Vamos lá. Fundação, fundado por Platão, no ano 498 a 348 a.C., na Academia de Atenas, lá na Grécia, em Atenas, onde surge a democracia. Olha só. Sucessores: Espíusipo, Xenócrates, Arceslau, né? E daí nós temos a virada cética da Academia Média. Né? Isso aqui tem a ver com, isso diz respeito aqui a aquele período de formação aí do platonismo. Né? Depois, quais são os temas centrais? Teoria das ideias, mundo inteligível versus mundo sensível, imortalidade da alma, reminiscência, anamnese e o bem como princípio supremo. Então são essas teorias centrais. Quando a gente pega um texto e vê a pessoa trabalhando com isso, inteligível versus sensível, questão da imortalidade da alma, que o Agostinho vai trabalhar, sem dúvida alguma, a reminiscência, que ele vai falar contra a reencarnação, por exemplo, e o bem como princípio supremo, ou seja, a finalidade última da vida, nós estamos diante de referências do platonismo da primeira fase. Tem que sacar essas ideias, tá bom? Sacando essas ideias a coisa fica interessante. Depois nós temos influência sobre Agostinho. A distinção entre mundo sensível e inteligível, nós já começamos a ver isso na De Beata Vita, que é a nossa obra inicial, e a busca do bem supremo como fundamento da felicidade. Né? E por que você está usando a De Beata Vita e não contra acadêmicos como a obra inicial dele? Porque eu estou seguindo um filósofo norte-americano chamado Etienne Gilson. Né? Mas por que você está seguindo ele? Porque é uma questão de familiaridade, entendeu? É isso, eu não vou me expor aqui com alguém que eu não conheço, né? Então, como Etienne Gilson eu leio muito, então eu lia muito na adolescência, mais do que agora, então para mim é familiar, entendeu? Quando eu estive na França recentemente para o meu pós-doc, com os professores, a professora Adriana, o professor Roberto e a professora Elaine, todos da Universidade Metodista de São Paulo, inclusive a professora Adriana é a coordenadora da área de educação. Eu fiz questão de passar na livraria da Sorbonne, né, e comprar ali o Etienne Gilson em francês, embora ele tenha escrito em inglês na maior parte das vezes. Né, para quê? Para comparar como que o tradutor mexeu com a questão da introdução ao pensamento de Agostinho norte-americana, propriamente dito, do Etienne Gilson, que escreve em inglês, e como que os tradutores
pegaram a versão em francês e trabalharam os termos, né? Essa é uma questão aí ligada à teoria da tradução, né? Eu queria ver como é que eles estavam aplicando, qual escola eles estavam usando para fazer a tradução, se era uma tradução empírica, livre, se era uma tradução já guiada como a tradução da equivalência formal e assim por diante, né? Então, foi muito interessante essa experiência de estar ali no polo central, né, do nascimento da universidade na Europa, né, e pegando alguns livros de Agostinho, que eu peguei vários e trouxe para cá. Né? E vamos lá. Não que não tenha corrido um monte de coisas desastrosas no meio do caminho, como por exemplo tive que pagar a mala extra, foi muito caro para trazer os livros. Eu falei assim, mas tudo bem, isso é coisa que acontece e eu vou levar isso pro resto da vida e você pensar que eu podia ter feito de outra maneira, mas a vida é assim, né? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode sempre ali no momento, mas nem sempre dá certo. Bom, mas de qual maneira? Vamos voltar. A distinção entre o mundo sensível e inteligível e a busca do bem supremo como fundamento da felicidade. Platonismo, fase 1. Então nós vemos isso no De Beata Vita, certo? Na Vida Feliz, né? Como foi traduzido pela Paulus, né? Então nós temos aqui a continuidade, veja as 3 fases do platonismo. Você não está vendo nada, porque eu deixei aqui a tela e mudei, né? Então agora eu diminuir aqui, olha lá, né? De novo a fase 2, o platonismo médio, né? Que é do século I a.C. até o século III depois de Cristo, né? Então nós temos uma caracterização, né? Que é o seguinte, a síntese entre platonismo, aristotelismo e estoicismo. E eu não sei o que é platonismo, aristotelismo. Você tem a vida inteira para estudar, meu filho, minha filha. Vamos com calma, aqui nada de ficar nervoso, querendo dominar tudo, porque isso aqui não é equação matemática, né? Então, se você tem alguém que estuda filosofia, ele vai te dizer, olha, platonismo é para estudar para a vida inteira. Aristotelismo também, estoicismo também. Cada um escolhe uma vertente e vai. Você não vai focar no platonismo ou no aristotelismo e no estoicismo e combinar todos e achar que você vai conseguir. Não vai. Tanto é que eles eram escolas e na Grécia e em Roma, escolas próprias. Você entrava lá e ficava estudando. Era iniciado na escola e permanecia na escola. A escola de Agostinho foi a escola dos céticos. Então ele entrou lá dentro, não era bem cético estoico, né? Então ele entra lá dentro, ele vai contra, por quê? Porque ele descobre que a filosofia que mais o atende é a filosofia cristã, né? Então ele escreve contra os acadêmicos, né? Então veja só, aqui é a mesma coisa. Ninguém vai pegar o platonismo, o aristotelismo e dominar, porque não dá para fazer tal coisa. Então nada de ficar apavorado. Dá para ter noções gerais, dá para ter referências, né? Agora dominar essa ideia de trazer a matematização, a ideia das ciências naturais, de que eu vou conseguir dominar o sistema todo, pode esquecer que isso aqui não é possível, tá bom? Ah, mas como não é possível? Então se não é possível eu farei. Então tá, farás. Então tentes. Né? Então vamos lá, tenta lá. Aí depois você me conta, tá bom? Introdução do demiurgo como criador, ordenador e das ideias com pensamentos divinos. Então isso é platonismo fase 2. No 1, não se tem a preocupação com a ideia de demiurgo, o intermediário entre o mundo das ideias e o mundo concreto. Isso aí tem toda uma questão que é trabalhada até hoje no pessoal que é especializado em platonismo, né? E até hoje isso são questões que são desenvolvidas no meio da filosofia, no meio da teologia, né? Deus como demiurgo, por exemplo, né? Se é possível isso, não é possível? Eu acho que não é, mas tem gente que acha que é, né? E isso foi desenvolvido por vários filósofos ainda, né? Por vários teólogos também. Então a gente não é porque o Plínio acha que não é, tá bom? Na verdade, você vai estar diante, à medida que você vai estudando teologia e filosofia, você vai ficando cada vez mais aberto a diversas ideias, e tem gente que fala que a gente perde a fé quando a gente estuda isso. Ai, mas não consigo nem entender como se chega a um pensamento tão restritivo, né, tão assim deficiente de falar que você perde a fé quando você faz teologia. Não perde a fé. Perde a fé quando a pessoa que faz teologia ou filosofia já tem dúvidas e encontra motivos para continuar duvidando porque tem um interesse a mais ali. Né? Um outro interesse, fazer outras coisas, né? Liberar-se, né? Fazer o que quiser, né? Vai, tudo bem, é a liberdade da pessoa, quem é que vai falar que está errado? Mas as referências religiosas vão dizer, olha, tome cuidado, porque você pode se lascar nesse processo. Quem avisa, amigo é, né? Diz o adágio antigo italiano. Mas as pessoas tendem a acreditar nessa grande bobagem de que
se eu estudo teologia, eu perco a minha fé. Muito pelo contrário. Todos esses trabalhos, esses grandes teólogos, inclusive do próprio Jesus de Nazaré, é justamente pelo lado da sabedoria, pelo lado do conhecimento. Veja, Jesus veio de Nazaré. No início do Evangelho de João, Natanael pergunta para André: pode vir coisa boa de Nazaré? Do que ele está falando? A gente não entende isso, porque ele está fora do contexto. Mas trazendo dentro do contexto é o seguinte: Nazaré era uma pequena cidade, basicamente dos parentes de Jesus. Dos parentes de Jesus, que estavam ali, desenvolviam comércio, etc. E que tinha como fundamento nenhum profeta. Tinha como fundamento nenhuma escola. A única escola que tinha lá era a escola comum, dos escritos de sabedoria popular. Né? Então, é por isso que Jesus passa a sua paixão inteira recitando o livro dos Salmos. Então, era do conhecimento popular. E é por isso que a gente sabe que Jesus gostava desse conhecimento. Desse conhecimento o quê? Do conhecimento do povo, do conhecimento da experiência, do conhecimento do empírico, do prático. Mas Jesus, quando ele começa a conversar com os saduceus e com os fariseus, ele inverte a moeda dele. O próprio Jesus mostra um conhecimento gigantesco em relação à filosofia judaica do seu tempo. Então, gigantesco a ponto de disputar com eles. Então, veja, Jesus não era nenhuma pessoa não teológica. Né? Portanto, se existe o Espírito Santo também não é ateológico. O Espírito Santo não está ligado a conhecimento que diz vamos condenar os teólogos e teólogas dizendo que eles perderam a fé. Muito pelo contrário. A primeira universidade do mundo se dá a partir da teologia. Depois as outras universidades que se seguem, talvez eles tenham uma questão de tempo, não sabem muito bem, mas todas elas estão fundamentadas em cima da teologia, do direito, da medicina. Como é que alguém pode falar que teologia perde a fé? Mas isso que a gente mais escuta por aí, e está incorreto. Você, como teólogo, como teóloga, como estudante de teologia, isso vai pro resto da vida, eu também, tem que denunciar esse tipo de preconceito, sei lá o que é isso, né? Essa ausência de inteligência em relação à fé, que acha que aquelas palavras de Jesus em relação a mestres e doutores não foram localizadas para fazer críticas em relação a um conhecimento, como diz Jesus, fechado. Vocês têm a chave do reino dos céus, não abrem para vocês mesmos, nem deixam os outros entrarem. Né? Jesus não está criticando, ele está falando que a chave é a teologia. A chave é o estudo filosófico. Jesus estava dizendo isso, mas o problema é que fariseus entendem, mas não querem abrir. Né? A chave que está lá. Certo? Então, mas eu não acho que é isso. Não, mas então leia com mais cuidado, porque Jesus fala assim, eu vos louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios, aos mestres e doutores e as revelaste aos pequeninos. Aquilo é contextual. Depois, em outro momento do Evangelho, diz assim, eu vos enviarei mestres e doutores e vocês os matarei. Eu, o Senhor, os enviarei. Eu, o Senhor, enviarei mestres e doutores e vocês os matarão. Vocês derramarão o sangue deles. Está lá, perseguirão e matarão. Ou seja, e aí fica dúbio. Agora, eu não sei por que as pessoas gostam de tacar a pecha em cima de mestre e doutor e falar assim, não serve para nada. E no outro lado, Jesus estava elogiando, dizendo que ele os suscitará, ele os trará para a vida. Né? Falando dentro do domínio cristão, não faz sentido botar a pecha, ou seja, né, caracterizar a pessoa dizendo assim, não, ela é mestre doutora, então ela não é de Jesus. Ao contrário, leia direito os evangelhos, pastora, leia direito os evangelhos, é o contrário disso que está lá. Né? Então, portanto, a teologia, ela é necessária, e muito pelo contrário, ela não tira a fé de ninguém. Tudo depende daquilo que já é carregado pela pessoa. Se a pessoa quiser acreditar em Deus, ela continua acreditando. Se ela quiser abandonar Deus, ela vai usar qualquer elemento para se dizer fora do conhecimento dessa ideia de sumo bem, vida e etc. Né? Então, claro que aí entra o problema, né? Que está caracterizado na cidade de Deus. Então, eles são pagãos, nós temos que combatê-los. Eu já disse para vocês, essa não é a ideia. Mas vamos lá. Por que não é a ideia? Porque senão não sobra nada. É sempre pela contraposição complementar que novos conhecimentos surgem. Vamos lá. Representantes.
Filon de Alexandria, Plutarco, Apuleio, Numênico de Apameia. Olha só que interessante, né? Nós temos aqui uma série de representantes desse modo de pensar, que é o platonismo de segunda fase. Influência sobre Agostinho, a teologia do Logos e a mediação entre Deus e o mundo, base para a compreensão cristã do Verbo encarnado. Então, o Agostinho usa dessa filosofia que é o platonismo médio, né, nas suas obras em que ele discute a teologia do Logos e a mediação entre Deus e o mundo, livre-arbítrio, né, e outras obras ali, que ele, inclusive na própria Confissões, tem elementos ali, né, base para a compreensão cristã do Verbo encarnado, né, sobre a graça, por exemplo, né, também está lá os volumes sobre a graça que estão trabalhando com as referências do platonismo médio, ou seja, o Agostinho dialogando com o platonismo médio, que é a cultura do seu tempo, não esquece isso. A cultura do tempo de Agostinho é a escola de Plotino e Porfírio que estão lá no meio de Roma, influenciando todo mundo. Vamos agora para a fase 3. Fase 3 do platonismo. Neoplatonismo. Olha lá, surgiu a palavra neoplatonismo, século III ao século VI depois de Cristo, o neoplatonismo. Fundação, fundado por Plotino, 205 a 270 depois de Cristo, olha lá. Sistematizado por Porfírio e Jamblico, que eu não falei, mas o Jamblico tem a ver com isso também. Tríade fundamental, o uno, o nous, ou seja, a inteligência e a alma do mundo. Nós temos aí algumas coisas fundamentais que daí quando a gente começa a perceber que tem teólogo e teóloga que escreve livro fundamentando em cima disso. Principalmente no contexto pós-pandêmico, né? Na ideia de ecoteologia, por exemplo, tem uma galera pegando essa ideia de alma do mundo, né? Retrabalhando, repaginando isso, né? E aí depois nós temos aqui, e o que você acha a respeito? Eu não acho nada a respeito, tem que ler os argumentos, né? Estou dizendo para vocês que a ideia está ali dentro. Então a gente tem que ser acionário a isso. Não, a gente tem que estudar, né? Ver quais são os argumentos, ver se é interessante ou não, para um modelo que abarque o nosso tempo. Doutrina central, para a próxima coluna. A realidade emana do uno e retorna a ele, processão e retorno, êxitos, réditos. Aqui é que entra a questão do unimúltiplo, que Agostinho vai trabalhar nos seus escritos, né? A alma busca a união mística com o mundo pela contemplação. Olha lá, soa um pouco lá na época do De Beata Vita, contra acadêmicos, solilóquios, de ordine, né? Vai surgindo essas questões assim, que estão lá na base do pensamento de Agostinho e que Agostinho desenvolve com a teologia cristã em diálogo com o neoplatonismo, a fase 3 do platonismo. Depois nós temos influência direta sobre Agostinho, né? Eu coloquei essa coluna para deixar isso mais claro. Leitura dos livros dos platônicos, olha lá, aparece nas Confissões, e a conversão intelectual antes da conversão cristã. Como eu disse para vocês, eu tenho uma certa dúvida em relação a isso aqui, em função da filosofia da rede interrelacional. Eu acho que não é dessa maneira que as coisas acontecem. Não tem pontos de conversão absoluta. Eu acho que são transformações que vão ocorrendo por opostos complementares, por interdependência contextual, por influências, etc., que vão transformando o pensamento dele até o final da vida, né? Embora essas pontualidades sejam úteis, né, para que a gente possa fazer um estudo historiográfico do pensamento dele. Então a gente usa como referência, mas na prática mesmo, na experiência da coisa, eu não acho que ela acontece dessa maneira, né? Mas vamos ver aqui o finalzinho do slide. Li alguns livros dos platônicos e encontrei que no princípio era o verbo, né, lá. Então o Agostinho tende a uma tentativa de fusão. Mas mais do que a fusão aqui, não é que ele está querendo transformar o cristianismo, ele está em diálogo com o neoplatonismo, vendo que existem elementos nas filosofias distintas do cristianismo que podem trazer elementos do próprio Jesus lá dentro. Por quê? Porque a ideia que foi trazida pelo Evangelho de João é que Jesus é a razão de todas as coisas, é a sabedoria de Deus em todas as coisas. Logo, se o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, então ele possui em si essa razão que o traz para dentro de uma possibilidade de encontrar-se com o bem último, com a finalidade da vida, com a felicidade maior, que é Deus, certo?
Claro que nós vamos ter enfrentamentos disso nas religiões budistas, nas religiões taoístas, nas religiões confucionistas, né? Que vão se derivando. Né? Mas, de fato, o cristianismo, assim como todas as religiões que têm fundamento dentro do monoteísmo, colocam essa questão de fundamento último em Deus. Então é aqui que a gente começa a ver que o Agostinho estava já convertido faz tempo. Por quê? Porque ele está fazendo uma leitura do neoplatonismo a partir da perspectiva cristã, e com isso fica imediato a coisa, né? Olha só que interessante, Agostinho já estava convertido faz tempo, só não estava talvez batizado, e nós estamos lendo livros que vão contra aquela ideia atual de que o Espírito Santo só se manifesta quando a pessoa é batizada. Não! O Espírito Santo se manifesta desde sempre, sempre pela aderência da pessoa à fé. E essa fé pode vir de várias maneiras. Pode vir por um acidente de sofrimento, pode vir por um acidente de descoberta de significado, pode vir por um acidente de influência de pessoas, de questões políticas e assim por diante. A gente nunca sabe para onde que vai a coisa. Né? Por quê? Porque ser humano é criado a partir do nada e o nada permanece dentro da gente. É criatio ex nihilo. Então a gente não é Deus para saber esse tipo de coisa. Então quando a pessoa começa, né, religiosa, como dizer, o Espírito Santo só se manifesta quando há o batismo no Espírito Santo ou quando há o batismo sacramental público, não é assim que funciona. Né? Por quê? Porque a gente vai vendo ao longo dos estudos. Isso não é para você brigar com o seu pastor, com a sua pastora falando, você não. Por quê? Porque dentro da teologia pastoral existe uma questão de um viés de caracterização de grupo, né, de dinâmica de grupo, de pertença a grupo. Então aí essas frases fazem sentido dentro desse viés. Fora desse viés, como ciência, não faz. Mas como viés de política, de manutenção de grupo, de identidade, faz. Tá bom? São frases retóricas que são usadas para criar a identidade de grupo. Né? Isso é muito comum na filosofia política. Por exemplo, na Constituição da obediência à lei. Né? Então, Rousseau, Locke, Montesquieu e outros, né? Hobbes, todos eles usaram desses argumentos retóricos para definir, por exemplo, liberdade, como você pode ver no outro vídeo meu lá sobre a liberdade, que o pessoal usa isso. E de onde eles tiraram isso? Da natureza humana e também dos elementos religiosos do seu tempo. Né? Agora vamos continuar aqui. Ó. Então, Confissões, li alguns livros dos platônicos, encontrei que no princípio era o verbo. E aí chegamos aqui ao momento o gênero dialógico e a tríade, quaestio, disputatio e invencio. Esse é o momento onde eu paro aqui o vídeo. Tá bom? Então nós iniciamos agora a parte 2 e talvez nós tenhamos uma parte 3, né? Tudo vai depender de como eu vou conseguir expor nas próximas aulas. Mas, então nós paramos aqui, porque aqui nós temos algo que nos fala exatamente dentro da pesquisa científica atual. Tá bom? Então se aguarde pela parte 2, depois a parte 3 nós concluímos a De Beata Vita. Essa parte 1 e parte 2 que está aqui é uma introdução ao pensamento do Agostinho e uma introdução à metodologia de pesquisa de Agostinho, que é essa que nós vamos entrar agora, o gênero dialógico e a tríade, quaestio, disputatio e invencio. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse campo inicial que nós estamos traçando. Né? O que nós vimos hoje foi a questão, basicamente, das fases 1, 2 e 3 do pensamento de Agostinho, e combinada com as fases 1, 2 e 3 do pensamento platônico. Né? E a última fase de Agostinho é a fase que nós temos aí das retratações, e a última fase do platonismo é a fase do neoplatonismo. Né? Tá bom? Então aí agora na próxima parte nós vamos ver a questão daquilo que nós chamamos de caminho da pesquisa de Agostinho, que ele não deixa de desenvolver, inclusive depois, né? Ele sofre uma transformação, Agostinho 2 e 3 sofre uma transformação, isso quaestio, disputatio e invencio, mas está lá os 3 elementos, tá bom? E aí depois, por fim, nós chegamos à parte 3, que é a conclusão dos nossos estudos sobre a vida feliz. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula.